Você tem tratado melhor os de fora do que os da sua casa? Vamos juntas descobrir o impacto que essa pergunta tem na nossa vida, refletindo no terceiro e no quarto pensamento dessa série de reflexões sobre os 4 pensamentos que justificam honrar pai e mãe. Fique conosco nos próximos minutos. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, um canal para que juntas possamos ser transformadas pela Palavra de Deus. E quando somos transformadas, nós somos usadas como instrumentos nas mãos de Deus, para que o nome dele seja honrado e glorificado. E nessa série de reflexões que estamos tratando sobre honrar pai e mãe, nós falamos dos 3 elementos, das 3 fases, já falamos dentre os 4 pensamentos, falamos sobre o pensamento em Deus, o pensamento nas promessas que justificam honrar pai e mãe. E hoje nós vamos falar sobre os outros 2 pensamentos, que é o pensamento na gratidão e o pensamento na paz. Todos esses pensamentos envolvem aquele versículo que nós lemos juntas, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, que diz assim: honrar pai e mãe, para quê? Para que os seus dias sejam prolongados. E primeiramente vamos falar sobre o pensamento na gratidão. Eu preciso ser grata, retribuir em atitudes o que o Senhor fez na minha vida através daqueles que foram autoridade sobre mim. Mesmo que as atitudes destes não tenham sido de acordo com o que você imaginava, de acordo com o que você gostaria que tivesse sido, mas mesmo assim eu preciso honrá-los, eu preciso respeitá-los. E mais do que a gratidão a essas pessoas, é a gratidão em Deus e como eu sou grata a Deus, obedecendo. Então, quando eu tenho o meu pensamento na gratidão em Deus, eu obedeço o que Ele diz para eu fazer. E o que Ele diz é: honre o seu pai e sua mãe para que os seus dias sejam prolongados. E eu quero ler com você uma passagem que está na Bíblia, no livro de 1ª carta a Timóteo. E Timóteo era um filho na fé de Paulo, do apóstolo Paulo. E diz assim, a partir do versículo 1 deste capítulo 5, quando Paulo instrui Timóteo de como deveria tratar as pessoas, de como deveria tratar aqueles que ele estava ensinando também sobre a palavra de Deus. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos. Então ele está pedindo que Timóteo aconselhasse os anciãos como se fossem seus pais. A mãe e a avó de Timóteo eram 2 mulheres temente a Deus, 2 cristãs, 2 mulheres que o próprio Paulo diz o quanto estas eram mulheres servas e que conheciam a palavra. E Paulo diz então para que ele tratasse esses anciãos como se fossem seus pais. O pai de Timóteo foi um homem que não era da nação do povo de Deus, mas mesmo assim, Paulo instrui a Timóteo que ele deveria admoestar os anciãos como a seus pais, ou seja, com toda a honra, com todo o respeito. E ele continua a falar aqui as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a pureza. E no versículo 3 diz assim: honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. A recomendação de Deus para a minha vida e para a sua vida é que nós venhamos a exercer a piedade para com os da nossa família. E ele completa este ensinamento: e recompense seus pais. Ele não colocou a forma como os pais eram. O que ele diz? Recompensa-os. Ou seja, eu preciso cuidar, eu preciso ser grata. E por quê? Porque isto é agradável diante de Deus. Deus não coloca circunstância. Ele só diz: recompense seus pais, cuide de seus pais, porque isso é agradável a mim. Se nós tivermos um pensamento na gratidão, nós estaremos fazendo certo,
obedecendo a Deus, porque isso é agradável a Ele. E no versículo 8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Lembra da pergunta da introdução desta reflexão? Você tem tratado melhor os de fora do que os da sua casa? Qual é a melhor porção de você que você tem dado? Aos de fora ou aos de casa? O Senhor diz que quem não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aqui tinha uma situação de desprezo às viúvas de uma parte do povo para com a outra parte do povo. E Paulo então dá essa exortação. Mas o Senhor então usa esta situação da época para falar conosco. A quem você tem dado mais atenção, mais importância, mais zelo? O Senhor diz: seja grata, com pensamento na gratidão você vai me agradar. E um outro pensamento que também podemos falar que justifica honrar pai e mãe é o pensamento na paz. Uma outra passagem bíblica para refletirmos juntas diz assim, no livro de Provérbios, alguns versículos que eu quero falar com você. O primeiro está no versículo 5, que diz assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Se você confia em Deus, se você confia que seus dias são melhores, são mais tranquilos, são mais plenamente satisfeitos quando você obedece a Deus, se você já percebeu esse tipo de impacto que tem na sua vida, então este versículo é para você. Toda a palavra de Deus, ela é pura, ela é perfeita, ela é para nós, ela não tem erro, a palavra de Deus. E é um escudo para os que confiam nele. Ou seja, Deus te protege, você é protegida pela palavra de Deus quando você obedece essa palavra que te instrui na paciência, que te instrui no amor, que te instrui em como lidar com todas as situações, que te instrui em dizer que na obediência dias melhores virão para você. Na obediência de honrar pai e mãe, dias prolongados virão até você. Então eu preciso ter esse pensamento na paz, porque eu preciso viver essa paz que excede todo entendimento, como está na palavra de Deus. Então, se eu quero em toda e qualquer situação me entregar ao Senhor, então eu viverei a paz. E uma das entregas é obedecê-lo. E ele continua então a falar aqui no versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e a que não bendiz a sua mãe. Você quer fazer parte desta geração que amaldiçoa os pais porque você acha justificável diante daquilo que eles já fizeram com você e que você não concordou? O que o Senhor diz, como lemos em 1 Timóteo, é que devemos cuidar, é que devemos retribuir, independente da situação. O que fala em Êxodo é que devemos honrar. Em Êxodo, dos 10 mandamentos, ele não fala sobre a maldição aos pais, mas ele fala sobre a honra. Mas há uma geração que não quer. Há uma outra geração no versículo 12 que diz assim: há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração que não aceita o que o Senhor tem ensinado. Se você quer ter dias de paz, não seja essa geração desobediente, se colocando autossuficiente diante de Deus. Há uma outra geração falada aqui no versículo 13 que diz assim: há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. A soberba de um coração, achando que você está correta e que todos os outros ensinamentos que Deus tem colocado para você não servem para a sua vida devido à sua circunstância. Você tem comparado a sua situação com situações de outras pessoas cujos pais são pais mais amorosos do que o seu na sua concepção. Então você acha que eles devem honra, mas você não. E o Senhor diz: não há circunstância. O maior testemunho que você pode dar para alguém é quando o seu olhar não está na circunstância, mas na obediência do que Deus tem pedido para você fazer. E há uma outra geração aqui no versículo 14 que diz: cujos dentes são espadas e
cujos queixas são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Se os seus pais, principalmente, são pais idosos hoje, que necessitam de um maior cuidado que você tem negado, além de negar a fé, além de não agradar a Deus, você tem sido essa geração como se fosse uma faca que destrói o que está à frente, que tritura, que corta, que divide. E o Senhor não quer que você seja assim. O Senhor quer que você viva na plena paz por obedecer o que Ele tem passado, o que Ele tem te ensinado. E no versículo 17 diz assim: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Você viverá sem paz se você zombar de seu pai, desonrando-o, desrespeitando-o e não obedecer à sua mãe. A palavra de Deus é uma palavra inspirada, ela não tem erro, ela é imutável, ela é perfeita. E é essa palavra que tem falado comigo e com você nessa série de reflexões sobre honrar pai e mãe. Honre os seus pais nestes 4 pensamentos, com o meu pensamento em Deus, com o meu pensamento na promessa, com o meu pensamento na gratidão e com o meu pensamento na paz. Os meus dias serão prolongados. Quando eu não quero viver esses dias prolongados por livre e espontânea vontade, já que você conhece, já que refletimos sobre este tema, eu quero mais uma vez, em mais um versículo, falar com você, que está no livro de Êxodo, no capítulo 21, quando Deus fala acerca de algumas outras leis. E neste capítulo 21 do livro de Êxodo, no versículo 17, diz assim: e quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Os seus dias serão encurtados se você amaldiçoar os seus pais. E esses dias encurtados podem envolver tantas situações: uma prisão emocional pela falta de perdão, uma prisão de angústia e de medo por não se entregar totalmente a um amor, a um cuidado, a uma gratidão. Os seus dias podem ser encurtados pela prisão em não obedecer ao nosso Deus. Que você fique com essas 4 publicações que vou deixar a playlist aqui no card, para que você novamente escute, aprenda de Deus e comece a viver dias prolongados, porque você resolveu obedecer ao nosso Deus. Desfrute de cada momento com seus pais, mesmo que eles não compartilhem dos mesmos pensamentos, se os seus pensamentos forem os pensamentos de Deus. Mas no seu testemunho, eles mudarão. E vamos um pouquinho além. Se você é uma mulher casada, a autoridade também está no seu sogro e na sua sogra. Porque quando você se uniu ao seu esposo, vocês começaram a viver uma só carne. Então, honre seu pai, a sua mãe, seu sogro e sua sogra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.